Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 39. Bons estudos! Qual é a utilidade de peças como essas aqui? Pode até ficar difícil de responder. Parafusos, porcas, peças rosqueadas de modo geral, são tão usadas em todos os setores da indústria que fica difícil a gente dizer que elas são úteis nisso ou que são úteis naquilo. Se você parar para pensar, praticamente tudo leva um parafuso ou algum tipo de peça rosqueada. Pois a nossa teleaula de hoje vai mostrar como é que a gente pode usar o torno para fabricar peças como essa aqui. Hoje você vai conhecer diferentes técnicas usadas para abrir roscas no torno. Vai aprender também os procedimentos básicos necessários e vai saber como trabalhar com roscas de diversos formatos. Então, vamos nessa que a teleaula de hoje já está começando. Para se fazer roscas com o torno, a primeira coisa que a gente precisa saber é que existem dois métodos diferentes. Um método que utiliza machos ou tarraxas e outro método que utiliza ferramentas como essa aqui, que são chamadas de ferramentas com perfil para rosqueamento. A técnica de rosqueamento com tarraxas é usada para abrir roscas externas, como nesse caso. Já os machos são usados para abrir roscas internas. Tanto os machos como as tarraxas são fixados aqui, no cabeçote móvel. E essa fixação pode ser feita diretamente no cabeçote móvel ou você pode usar uma peça como essa aqui, um mandril. Aí nós temos outra técnica. Nesse caso, a gente está usando a ferramenta de corte, lembra? Ela é fixada no porta-ferramenta do torno. Essa técnica é usada quando a gente precisa abrir roscas maiores. É claro que existem vários tipos de rosca, e é o perfil da rosca que você vai fabricar que vai determinar a ferramenta que você precisa usar. E aí, Tito, você percebeu a diferença entre as duas técnicas? Isso ficou bem claro, Caio. Bom, na técnica que a gente usa, os machos e as tarraxas, a gente usa o cabeçote móvel. Agora, na de ferramenta de gume, a gente usa o porta-ferramenta. Isso está super claro. Mas tem um detalhe aqui que a gente precisa prestar muita atenção, olha só. Diferentes tipos de penetração? Exatamente, tem a penetração oblíqua e a penetração perpendicular. Mas será que essa diferença entre elas tem alguma importância? Olha, alguma importância deve ter. E você, sabe qual é a diferença entre penetração oblíqua e penetração perpendicular? Penetração perpendicular e penetração oblíqua se referem à forma como a ferramenta desbasta a peça de metal. Nesse primeiro caso, a ferramenta penetra na peça de frente, ou seja, perpendicularmente a seu eixo. Esse tipo de penetração é o mais indicado para abrir roscas finas em materiais macios como o alumínio e o latão, por exemplo. Esse outro tipo de penetração é a penetração oblíqua. Repare que a ferramenta toca a peça em ângulo. Com esse tipo de penetração, é possível abrir roscas maiores, tanto em materiais duros quanto em materiais macios. Aqui, legal, hein, Tito? Agora eu quero ver como é que a gente posiciona a ferramenta na máquina para fazer a penetração oblíqua. É isso aí, Caio. Então, vamos ver de perto. É isso aí. Repara. Ele inclina o carro superior e obtém a penetração da ferramenta. Dessa forma, uma face do filete sai igual ao perfil da ferramenta, enquanto a outra face é construída pelo deslocamento do carro superior. Isso diminui o esforço de corte e a vibração da ferramenta. E olha aí, Caio, com a penetração oblíqua, o cavaco sai facilmente, você viu? Ele não fica preso entre a ponta da ferramenta e a peça, melhorando a refrigeração e, é claro, o resultado final do trabalho. É isso aí. Bom, a essas alturas você já aprendeu que a gente tem dois métodos de abrir roscas com o torno, certo? O método das tarraxas e dos machos e o método que usa ferramentas de perfil para roscamento. E você viu que essas ferramentas podem ter uma penetração perpendicular ou oblíqua,
Depende do tipo de rosca que você precisar abrir e do material que você estiver trabalhando. Isso que você acabou de aprender é a base para abrir roscas usando o torno. Agora, como você já sabe, existem diferentes tipos de rosca. Vamos ver quais são esses tipos? Olha aí, as roscas são classificadas de acordo com o formato do filete. Assim, nós temos as roscas triangulares, as roscas quadradas, trapezoidais, redondas e as roscas dente de serra. É isso aí. Para conseguir cada um dos tipos de filete que você acabou de ver, eu utilizo ferramentas específicas. Ou seja, se eu quiser abrir uma rosca triangular, eu utilizo uma ferramenta com formato adequado para abrir esse tipo de rosca. Se eu quiser uma rosca quadrada, a ferramenta já é outra, e assim por diante. Agora, a rosca mais usada, a mais comum mesmo, é a triangular. Vamos aproveitar e ver como é que se faz para abrir uma rosca triangular por penetração perpendicular. Bem, a primeira coisa a fazer quando a gente vai abrir uma rosca é tornear o material. Feito isso, a gente pode posicionar a ferramenta. Ela deve estar na altura do eixo da peça. Repare que o carro superior precisa estar paralelo ao eixo, para que a ferramenta fique perpendicular à peça. Aí, é hora de verificar o ângulo formado entre a ferramenta e a peça. E para verificar este ângulo, a gente usa esta ferramenta aqui, o escantilhão. É muito importante controlar o ângulo formado entre a peça e a ferramenta, para que os filetes da rosca fiquem com a inclinação correta em relação ao eixo da peça. Bom, depois de verificar o ângulo, agora é a vez de ajustar o torno. A gente usa a caixa de câmbio para selecionar o avanço. Pronto, já podemos ligar a máquina. Presta atenção agora. A ferramenta é aproximada da peça e a gente ajusta os anéis graduados. Esse aí serve para acertar o deslocamento lateral da ferramenta. Nesse outro, a gente acerta a profundidade de corte. Vamos dar uma profundidade de mais ou menos 0,3 de milímetro. Aí, a gente engata o carro principal e deixa a ferramenta se deslocar, até formar uns 10 filetes. Pronto! Já dá para verificar. A gente afasta a ferramenta, desliga o torno e verifica o passo com um verificador de rosca. Tudo certo. Voltamos ao ponto inicial de corte. Para isso, a gente deixa o carro principal engatado e inverte o sentido de rotação do motor. A gente dá novos passes, controlando a profundidade com o anel graduado, até que faltem alguns décimos de milímetros para a medida desejada. Agora é a hora do ajuste fino. A gente posiciona a ferramenta bem no centro do vão da rosca. E com o carro em movimento, a gente encosta a ferramenta nos lados do filete e ajusta de novo o anel graduado. Aí, é só repassar o resto da rosca com a mesma profundidade. É isso aí. Depois de terminar a rosca, a gente verifica se ela está com as medidas corretas com o auxílio de uma peça como essa, que a gente chama de calibrador de rosca. Ele vai nos dizer se a rosca está dentro das medidas do projeto ou não. Lembre-se que ele deve encaixar justo, mas não forçado. E aí, se a rosca não estiver perfeita, o jeito é fazer um novo ajuste fino. Com uma velocidade mais baixa, a gente passa novamente a ferramenta até conseguir as medidas necessárias. Que beleza, hein, Tito? Agora a gente já sabe como abrir uma rosca. Uma rosca triangular com penetração perpendicular. Agora, se eu quiser abrir essa mesma rosca usando uma penetração oblíqua, será que vai mudar muito? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco.
Vamos ver. Será que mudam muito os procedimentos? Acho que não. Na verdade, não muda nada. Os procedimentos para abrir a rosca triangular por penetração perpendicular e por penetração oblíqua são basicamente os mesmos. Repare que o eixo da ferramenta permanece perpendicular ao eixo da peça, igualzinho na rosca por penetração oblíqua. Mas espera aí, então é tudo igual? Não, olha só. Repare no deslocamento da ferramenta. Sacou? A parte cortante da ferramenta se desloca paralelamente a um dos flancos do filete. Repare que a aresta e o bico da ferramenta atacam o material. Daí, essa é a diferença. É o deslocamento da ferramenta que é diferente. E esse deslocamento a gente consegue inclinando o carro superior do porta-ferramentas. Essa inclinação varia de acordo com os ângulos das roscas que você tiver que abrir. É isso. Bom, Tito, agora eu já sei como abrir uma rosca usando o torno. Certo, Caio, uma rosca triangular, né? Isso eu sei, Tito. Mas esse procedimento que a gente acabou de ver serve para quase todos os tipos de rosca. Certo. Bom, é claro que existem roscas especiais que requerem procedimentos diferentes, mas a base é essa que a gente acabou de ver. É isso mesmo. Agora você já está por dentro dos procedimentos para abrir roscas usando tornos. Mas como você já sabe, existem roscas e roscas. Dá só uma olhada nesses tipos aqui. Repare como elas são diferentes das roscas que a gente viu na teleaula passada. Olha só. Essa, por exemplo, tem os filetes orientados para a esquerda. Essa outra é chamada de rosca múltipla. As roscas múltiplas podem ter filetes duplos, triplos e assim por diante. Olha essa aqui, olha. É uma rosca interna. Os filetes foram formados dentro da peça. Talvez você não tenha percebido, mas eu acabei de fazer uma dessas roscas diferentes. É que eu recebi uma encomenda de roscas à esquerda, e essa foi a última. Não deu nem para você ver a preparação do torno. Também não precisava, né, porque não muda nada. Quer dizer, quase nada. A única diferença está no sentido de rotação do fuso, que deve ser invertido para se abrir uma rosca à esquerda. Assim, o carro avança no sentido contrário. Quer dizer, para abrir uma rosca à direita, o carro avança da direita para a esquerda. Então, para abrir uma rosca à esquerda, o carro tem que avançar da esquerda para a direita. Bom, agora eu tenho que voltar para o batente. Ainda tem muita peça para fazer. Acabei de receber uma encomenda grande de peças com rosca interna, como essa aqui. E para abrir este tipo de rosca, normalmente a gente usa um broqueador, que avança contra a peça e vai abrindo um orifício e criando filetes nas paredes internas do material. Olha aí, Tito. Essa aqui é uma rosca de filete quadrado. E essa outra aqui, uma rosca de filete trapezoidal. Andou estudando, hein, Caio? Também não tem mistério, né, Tito? Mistério nenhum. Se você quiser abrir roscas como essa, o que você tem que fazer é seguir os procedimentos que você já conhece e usar as ferramentas adequadas. É isso aí. Dá só uma olhada. Ó. Olha aí. Por exemplo, essa ferramenta aqui serve para abrir rosca com filete quadrado. E essa outra aqui com filete trapezoidal. Viu? Não tem segredo. Lembra que no começo da teleaula a gente viu que o formato do filete depende do perfil da ferramenta que a gente usa? Então, Puxa, legal, hein, Caio? E essa aqui, ó, cara? Como é que a gente faz? é a mesma coisa, Tito. Essa é uma rosca múltipla que tem mais de um filete. O que muda é que a gente abre roscas separadas. Olha aí, tá vendo? Essa peça já tem uma rosca e uma outra está sendo aberta no intervalo do filete. Entendeu? É claro, Caio. Mas eu entendi mesmo que está na hora de uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo mais uma operação que pode ser realizada com o torno: a abertura de roscas. Você aprendeu que existem dois métodos: o método das tarraxas e dos machos e o método das ferramentas de perfil para roscar. Você aprendeu o que significa penetração perpendicular e oblíqua e a importância disso na abertura da rosca. Finalmente, você teve uma noção dos procedimentos necessários para abrir roscas no torno. Bom, por hoje chega. Mas não se esqueça de aprofundar tudo que você viu hoje no seu livro. Mas